Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Nós estamos na quinta semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos, conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus em missão, e nos lugares onde Jesus ia, sempre tinha diante de si muitas pessoas que estavam ali para acolher a mensagem que ele trazia, a forma como o Senhor comunicava o reino de Deus. Agradava muitas pessoas, muitos que iam até ele para serem curados, para serem libertos. Mas Jesus também tinha diante de si muitas pessoas que estavam ali para observar se ele iria em algum momento falar contra a lei de Moisés. Então sempre recebia muitas críticas, porque tentavam de todas as formas acusar Jesus para prendê-lo, para condená-lo, para matá-lo, como de fato lá na frente eles fizeram. Hoje estão criticando os discípulos de Jesus, fariseus e escribas, porque se alimentam, segundo eles, com as mãos impuras. A fala de Jesus ela é muito forte, a ponto de chamá-los de hipócritas, e de dizer que eles abandonaram a doutrina de Deus para seguir a tradição dos homens, fingindo seguir as leis de Moisés. Meus queridos, ao ouvirmos esta mensagem, nós podemos nos questionar sobre em que se baseia a nossa fé, sobre como nós estamos caminhando. Porque muitas vezes também nós talvez nos sintamos, talvez nós percebamos em alguns momentos que nós também temos abandonado aquilo que é de Deus e temos buscado aquilo que é tradição humana, aquilo que são leis humanas, ao passo que aquilo que nos é dado por Deus nós colocamos como secundário em nossa vida. Às vezes mascaramos um cristianismo e mesmo rezando, mesmo dizendo cumprir os mandamentos, a doutrina católica, na prática nós muitas vezes fazemos opção por aquilo que é mundano, que nos agrada, nos satisfaz, e deixamos de lado aquilo que é de Deus. O mandamento primeiro da lei do Senhor, sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas.
O Senhor diz para eles: vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Ora, meus queridos, quantos irmãos nossos, não é? Talvez até você, em algum momento da sua vida, abandonando aquilo que é de Deus, quantas pessoas afastadas do sagrado. Esse tempo de pandemia, esse período difícil que nós vivemos, que não acabou ainda, né? Achávamos que as pessoas, o mundo, os católicos, vamos falar da nossa família, os católicos, cristãos católicos, buscariam mais a Deus por causa de tudo isso que estávamos vivendo, mas foi o contrário. Quando chamamos uma pessoa para ir à missa, quantas desculpas para não participar, né? Quando chamamos alguém para um evento, para um trabalho pastoral, para uma ajuda à igreja, a viver as coisas de Deus, quantas desculpas para não participar. Mas quando chamamos alguém para ir em determinados lugares, algumas festas, alguns locais de diversão, se divertir, participar disso ou daquilo, há uma disposição imediata, né? Não aparecem desculpas e já há um interesse e realmente uma participação com muita vontade de viver aquilo ali. Nós estamos vivendo este tempo, este momento. É o que Jesus está dizendo para o Evangelho. E aí quando algumas questões vão no nosso calcanhar, vão na nossa ferida, aí nós vamos buscar na lei de Deus algo que justifique aquilo que nós estamos querendo. E por isso que Jesus chama esses fariseus, esses escribas de hipócritas, porque falseiam, né, um cristianismo, fingem um tipo de vida, mas na prática estão colocando em primeiro plano as leis humanas e deixando de lado a lei de Deus. Meus queridos, como nós estamos vivendo? Como você está vivendo a sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem buscado para a sua vida? De fato, a lei do Senhor é prioridade? Aquilo que o Senhor diz para você, para mim, para todos nós, é o que você tem colocado em prática ou você tem se prendido a legalismos, tradições humanas que têm substituído as tradições divinas, os mandamentos do Senhor, aquilo que nós sabemos que precisamos viver, os valores cristãos? Como você tem conduzido a sua vida? Façamos esta reflexão e que o Senhor nos ajude diante da nossa limitação, fraqueza, dificuldade, a colocá-lo em primeiro lugar em todas as situações da nossa vida e jamais trocarmos aquilo que é de Deus por aquilo que é mundano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.